Segundo os historiadores, intelectuais, filósofos, cientistas e teólogos, estamos há mais de 2000 anos pós-morte de Jesus Cristo. E há mais de 2000 anos o governo oculto tenta distorcer e confundir a história como realmente ela é. Os registros sobre essa época tão remota se confundem no tempo ao ponto de alguns pensarem que Jesus Cristo foi Papai Noel e que todo dia 25 de dezembro, ele sai com vestes vermelhas a dar presentes à população mundial. Acontece que não há registros de sua verdadeira data de nascimento. Porém, os pergaminhos antigos de onde saíram as Sagradas Escrituras citam um homem que nasceu em Belém, Palestina, árabe, e que se tornou tão influente tanto na sua época como nos dias atuais. Em uma linguagem simples e descomplicada, vamos direto ao ponto focal do vídeo. Aconteceu que ao passar dos anos, o homem se apoderou das Sagradas Escrituras, por mais que a essência permaneça. Misteriosamente tenha chegado até nossas mãos somente aquilo que Deus permitiu. O homem vem tentando mudar suas traduções e interpretações de acordo com a era atual, ou seja, nessa nova ordem mundial. Os globalistas estão tentando mudar totalmente o sentido e o significado da figura de nosso Senhor Jesus Cristo, distorcendo sua aparência, sua região, seu povo e até um Jesus com paixões carnais. Ao longo dos tempos, o governo oculto vem implantando uma ideologia falsa de Jesus Cristo, para enganar e distorcer aquilo que está escrito desde os tempos remotos nos pergaminhos da época de Jesus. O filme Maria Madalena é mais um produto da nova ordem mundial. E o canal On-Off vai provar por quê. Para entendermos o sentido oculto do filme é preciso voltar um pouco no tempo e falar sobre as características de Jesus Cristo. Jesus era judeu e provavelmente tinha características do povo da sua mãe. Hebreus 7,14. Pelo visto, Jesus não era muito diferente dos outros, tanto que certa vez ele viajou secretamente da Galileia para Jerusalém e não foi reconhecido. Isaías 53:2. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. João 7:10, 11. A aparência de Jesus não se destacava nem entre os seus discípulos. Prova disso é que Judas Iscariotes teve que identificar Jesus no meio de uma multidão, o que mostra que ele era parecido com as outras pessoas. Mateus 26:47-49. Cabelo de Jesus Cristo. Provavelmente Jesus não tinha cabelo comprido, porque a Bíblia diz que ter cabelo comprido é uma desonra para o homem. Barba de Jesus Cristo. Jesus tinha barba. Ele seguia a lei judaica, que proibia aos homens de aparar a barba de forma a desfigurá-la. Levítico 19:27, Gálatas 4:4. Além disso, a Bíblia também fala da barba de Jesus numa profecia sobre o sofrimento que ele passaria. Isaías 56. Corpo e aparência de Jesus Cristo. Tudo indica que Jesus era forte e rústico fisicamente. Marceneiro de mãos calejadas. Durante seu ministério, ele viajou vários quilômetros a pé. Preparo físico. Mateus 9:35. Em 2 ocasiões, ele foi até o templo e derrubou as mesas dos vendedores que estavam ali. Outra vez, ele expulsou com um chicote de cordas os animais que estavam sendo vendidos no templo. Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Expressões faciais. Jesus era amoroso e se importava com as pessoas. Com certeza as expressões faciais dele mostravam isso. Mateus 11:28, 29. Pessoas de todo tipo iam até ele para ser consoladas e pedir ajuda. Lucas 5:12, 13, 7:37, 38. Até as crianças gostavam de ficar perto de Jesus. Mateus 19:13-15, Marcos 9:35-37. O livro de Apocalipse usa uma linguagem simbólica. Apocalipse 1. Ao descrever o cabelo e os pés de Jesus,
O livro não está falando sobre a aparência dele quando estava na terra, mas sim sobre algumas qualidades que Jesus teria depois de ser ressuscitado. Apocalipse 1:14 diz que a cabeça de Jesus, seus cabelos eram brancos como lã branca, como neve. Isso chama atenção para a cor do cabelo de Jesus, e não para o tipo de cabelo dele. Essa comparação destaca que Jesus era sábio, assim como uma pessoa que tem cabelos brancos geralmente é. Apocalipse 13:14. Você já deve ter reparado que nas imagens de fundo sempre apareceu um Jesus caucasiano e com traços europeu. A maioria das imagens que são espalhadas até hoje de Jesus Cristo foge completamente de suas características originais. Até mesmo porque se analisarmos um japonês ou chinês de 1000 anos atrás, ele sempre vai ter as mesmas características. Olhos puxados, cabelos lisos. Logo você já sabe que essa pessoa é ocidental. Antes de revelar o verdadeiro sentido do filme Maria Madalena, vamos agora verificar outra característica bem simples sobre a região e o povo que Jesus nasceu. Assim, poderemos decifrar o que o governo oculto sempre planejou e arquitetou durante muitos anos. Pinturas e esculturas da Idade Média dão muitas faces de Jesus e nenhuma delas veio de seu mundo e de sua época. E você sabe por quê? Com a tecnologia disponível ao nosso favor, e algumas pessoas sedentas para saber a verdade, iguais a nós do canal UF, antropólogos renomados como Israel Hershkovitz realizou exames detalhados sobre os crânios galileus do século I, e afirma que a população tinha uma aparência característica. O rosto, na realidade, era menor e mais magro que os de outras populações, como as populações europeias ou as populações africanas. Era muito magro, mas muito típico da nossa região. Usando uma máquina de tomografia computadorizada, o antropólogo reproduz uma imagem fiel do crânio tridimensional da população típica da Galileia, recriando com precisão a expressão facial e tendões sobre o crânio real dessa pessoa de 200.000 anos atrás. O homem que veio do mesmo acervo genético que Jesus Cristo. Existe uma maneira científica muito precisa de se fazer isso, porque temos padrões. Qual é a espessura dos músculos, qual é a espessura da pele, ou quanta gordura temos que colocar nas várias áreas do rosto, e acabamos formando este rosto. A estrutura subjacente do rosto que seria produzido assim seria uma estrutura que representa o mais típico e comum na época de Jesus. A pele dos trabalhadores daquela época era castigada pelo clima quente da região, e até os dias de hoje o são. Pesquisadores forenses relatam barbas e cabelos curtos para evitar os piolhos. O Egito e Israel, ligados desde os primórdios, revelam a ligação desses povos árabes ao resto do continente. Quando os artistas forenses terminam a reconstrução, podemos pela primeira vez ter uma definição da possível aparência de Jesus Cristo. Um homem pobre, provavelmente muito parecido com este, arrebanhou seguidores, criando aquela que um dia se tornaria uma religião de âmbito mundial. Recentemente, outros antropólogos deram outra imagem de Jesus e informaram que aquela seria a mais aproximada de todos os tempos. E novamente não vemos um Jesus caucasiano de traços europeu, e sim, um autêntico nativo árabe galileu nazareno. Vemos a região da Palestina, a Galileia e os povos nativos da região. Temos a população do Egito que faz fronteira com Israel, e quase se confundem, pois, quando Herodes tentou matar Jesus, seus pais fugiram para a África no Egito, e ali se confundiram com o povo local. Mas, porque temos um Jesus Cristo de pele tão clara, cabelos longos e com traços europeu, olhos claros, aparentemente fugir suas raízes? Qual o sentido do filme Maria Madalena? E qual mensagem quer nos passar? O filme relata um Jesus fraco, carismático, sorridente e sentimental, caucasiano, com traços nada parecido com seus ancestrais. Um Jesus sinestésico, com uma paixão não resolvida por Maria Madalena. Antes uma profissional do sexo, salva do apedrejamento pelo próprio Jesus. Com caras e bocas, o filme mostra as suas intenções mais distintas. O filme relata de uma história não contada de Maria Madalena, onde, após receber o perdão de Jesus, passa a segui-lo de maneira fiel.
e torna-se uma líder que possui uma posição especial entre os primeiros discípulos, muito sábia e com uma aproximação diferenciada com o mestre. Essa relação fica estreita ao passo que eles vão se encontrando no filme. E de forma muito erótica, Jesus então a batiza no rio. Repare que na visão do diretor, não é apenas uma cena do batismo, mas sim, a fim de erotizar a cena que ela aparece com seus seios molhados e aparentes. Cada cena do filme foi friamente pensado para mexer com seus sentimentos eróticos. Jesus então a segura pelo pescoço e cintura. Se não faltassem os olhares, caras e bocas que os atores representam, o diretor passa a mensagem de que há algo a mais entre os dois. E as pessoas começam a julgar e desconfiar. Maria se mostra apaixonada por Jesus. Is that what it feels like to be one with God? No one has ever asked me how it feels. It's not right that he has raised you up to lead us. Mary, you are my witness. I'll be with you to the end. Change as we change. I will not be silent. I will be heard. O filme está cheio de mensagens e insinuações subliminares que saíram de uma mente fértil feita para confundir. Os globalistas mentiram e inventaram sobre essa história. Se atentamos para esse tipo de material, pois ele tenta confundir a sua mente com histórias e frases que Jesus jamais viveu. A intenção é confundir e mexer com os sentimentos eróticos. Causar confusão em quem acredita em um Jesus limpo de mão e puro de coração. Jamais passou em seus sentimentos tais blasfêmias. O diretor escolheu a dedo cada personagem. Assim a trama erótica estava completa. Os traços de Jesus erotizado. E uma Madalena atraente ao público. O diretor pode não ser tão renomado assim, já dirigiu filmes como Lion, Uma Jornada para Casa. E o filme Maria Madalena foi minuciosamente pensado na destruição da fé e discórdia dos defensores da verdade e pureza de Jesus. Os apóstolos Pedro e André são relatados como negro. Isso pode até ser verdade historicamente comprovados, porém Jesus nega a sua identidade real. Nesse filme ele deveria ser aparentado europeu, com traços finos e atraente aos olhos. Em um determinado momento, Maria, mãe de Jesus, pergunta para Madalena: "Você ama meu filho, não é? Deve se preparar como eu para perdê-lo." Filmes com esse sentido já foram realizados. Em 1988, o filme A Última Tentação de Jesus, Cristo seria amante de Madalena. E isso causou muitas críticas e revolta nos seguidores de Cristo. Se depois de saber tudo isso, ainda quer assistir o filme, assista ciente que tudo aquilo não é real, e que uma mente obscura trabalhou para confundir sua mente, bagunçar a história e mostrar um lado obscuro de Jesus e Madalena que não foi verdade. Antes procure entender os fatos e leia a Bíblia. Procure sabedoria para decifrar o que o diabo quer fazer com a nossa geração. Perverter, erotizar e mostrar que Jesus Cristo foi mais um amante de mulheres, quando na verdade isso nunca aconteceu. Se assistir ao filme Maria Madalena, observe mas não absorva. Ele foi feito minuciosamente para confundir a sua fé. Obrigado pela sua presença.